Imagine que você é um cameraman e você gosta de filmar tudo. Mas o seu gosto é um pouco bizarro, né? Você tem um certo fascínio por acidentes, funerais, rostos em colapso, olhando pro nada, mas você mesmo não sente nada. Nada mesmo, assim, né? Um negocinho assim. Aí um dia você filma um homem enfiando uma faca no próprio olho numa estação de metrô em Tóquio. Tranquilo, né? Só que não. E ao invés de te deixar em choque, isso te desperta alguma coisa. Uma coisa meio estranha. Depois disso tudo, você quer saber o que ele sentiu. Que foi tão terrível que ele viu. Eu tô falando de Marebito. É um filme japonês de 2004, dirigido por Takashi Shimizu, o cara que fez o Jun-Oh. Mas por enquanto você esquece o Jun-Oh. Isso aqui é outra coisa. O roteiro foi escrito por Chiaki Konaka. É o mesmo que criou o Serial Experience Lane e o Technolize. Se você conhece qualquer coisa que ele escreveu, já sabe que ele adora jogar 10 explicações na tua cara e não explicar nenhuma, né? O protagonista, então, do filme, ele se chama Masuoka. Ele não é um homem que tem medo, ele é um homem viciado em medo e que não consegue sentir mais nada sem ele. Mas como assim, né? A obsessão dele com o suicida que ele filmou faz ele literalmente descer até debaixo da cidade. Debaixo de Tóquio existe tipo um labirinto, e debaixo do labirinto existe algo mais. Chamam até de teoria da Terra Oca. O Júlio Verne já falou sobre isso, né? Na Viagem ao Centro da Terra, Adami Blavatsky na Doutrina Secreta, Richard Shaver em suas histórias de ficção. Claro, é tudo pseudociência, aí você mistura tudo isso com uma camadinha de Lovecraft, vampiros, alquimia, Fausto e o próprio conceito japonês de Marebito, que foi cunhado por um folclorista chamado Rikusho Shinobu, que refere-se ao quê? A divindades misteriosas ou espíritos sobrenaturais que vêm de um mundo meio que distante e frequentemente além do mar. Kaeritai. 我々は皆海の奥底深きところからやってきたのです。ご存知でしょう。 Mas só que imagine tudo isso misturado ao mesmo tempo nessa salada mista terrível e nenhuma explicação de tudo o que acontece ali. Isso é de propósito, isso é até citado ali dentro do filme, esses autores que eu acabei de falar. Lá embaixo ele acha então até uma montanha. Ele mesmo chama de Mountains of Madness, né, a Montanhas da Loucura, que é uma referência direta ao Lovecraft. Mas andando por lá, ele chega num vale enorme e ele acha uma garota acorrentada num lugar completamente nua, né, de uma maneira até meio selvagem. Ele decide fazer o quê? Levar ela pra casa. Chamar a polícia? Não, imagina. Não sei como ele leva ela pra casa, né? Porque a mulher toda nua, não consegue andar, enfim. Mas ele consegue levar ela pra casa de algum jeito. Ele dá o nome dela de F. Isso, a letra F mesmo. Só que ela não fala, ela não come, ela não bebe, ela não consome nada. E ele fica um pouco preocupado. Até que um dia ele meio que se machuca na lente da câmera que quebra, começa a sangrar. Aí quando ele chega em casa, ele percebe que ela gosta de sangue. Então ele começa a alimentar ela com sangue, né, de animais, vê que não satisfaz ela, só sangue humano. Aí ele começa a ter uma ideia de matar pessoas pra alimentar ela. Tenta estudar ela, controlar ela nos próprios termos dele ali. Só que o filme começa um pouco a desmontar a própria narrativa, né? Então uma pessoa liga pra ele, uma voz misteriosa, e diz que ele tá matando a F ao invés de salvá-la, né? Que ela tava vivendo ali naquele lugar e era pra deixá-la ali. E o que ele tá fazendo tá dando muito certo. Ok, ele acha estranho e continua tocando a vida dele. Aí aparece uma mulher dizendo que seria a esposa dele e que F seria a filha deles. E a mulher fica seguindo ele em todo lugar, fica ali esperando ele ali na escada do prédio. Quando ele sai, ela fica seguindo ele. Mas você nunca sabe se isso é real ou não, né? Porque tudo meio que parece um sonho ali. Você percebe que tem uma leitura que encaixa melhor que todas as outras. Que é o quê? Que é psicologia junguiana. Jung, ele tinha um conceito chamado ânima, que é um lado feminino que a gente tem, né, enterrado no nosso inconsciente. E F não é só uma garota, né? F é a alma dele, o que parece ali. É a parte que ele nunca deixou aflorar. É algo que estava ali enterrado dentro da cabeça dele, do inconsciente dele. Então ele passa o filme inteiro tentando entendê-la, sem entregar ela, né? Pra polícia, pra qualquer coisa que fosse. No final ele acaba dando o próprio sangue pra ela, né? Ele fica se cortando, ele tem uns paninhos amarrados no pulso, e ele começa a alimentar ela. Isso, ele dá a força vital dele pra ela, né? Ela vai ficando mais saudável, mais presente, mais ativa. Ele leva ela de volta pro lugar onde ela foi encontrada. Porque ele percebe que ele acaba desistindo, né? Desistindo de ser quem ele era. Da vida, da câmera, de tudo. Tudo que ele fazia. E no final ele consegue ter esse olhar de puro terror que ele tanto buscava, né? Naquela pessoa que ele filmou lá no metrô. Não é porque ele viu um monstro, mas é porque ele tá vendo o esquecimento. Ele e F, eles deixam de existirem separados. Eles se tornam como se fosse uma coisa só.
uma psique unificada. Isso não é morte, é uma integração. É um pouco assustador, né? E o Konaka, ele trata isso como algo que dá mais medo do que qualquer criatura das profundezas. É algo que é um pouco difícil de imaginar, é algo meio que sublime de você entender o que seria essa integração de consciência. Maribito, então, ele não é um filme de dar susto, de terror, assim, gore, nada desse tipo. Ele é um filme sobre o que acontece quando você usa uma câmera para substituir a sua empatia. Quando você passa a vida inteira estudando o medo dos outros para não sentir o seu próprio medo. E sobre o que acontece quando parte de você, que você enterrou fundo o suficiente, finalmente meio que te arrasta junto pro abismo, dentro da cabeça dele, do inconsciente dele. E um fato interessante desse filme é que ele foi filmado em incríveis 8 dias. E parece que ele tem mais camadas do que filmes de terror que às vezes demoram 2 anos pra serem feitos. Então ele vale muito a pena ser assistido, ele realmente me surpreendeu. Você fica meio que com vontade de dar um Google ali e procurar um pouco mais sobre. Mas se você então gostou, chegou até aqui, sem entrar no Google e pesquisar algo, dá um like aí no vídeo. Se você tá procurando mais de horror japonês, que vai além de fantasma aí de cabelo preto e olho preto, comenta aqui que a gente tem mais filmes asiáticos pra gente falar, beleza? Manda um café aí pra gente e até mais. Então eu vou parar de recomendar aqui filme pra família, porque eu não sei se vocês mandam pra família mesmo, mas se vocês quiserem mandar nesse fim de semana aí, ó, fim de semana de frio, nada melhor que ver um filme japonês, asiático aí, ó, um terror absoluto, um horror cósmico aí que vai fazer você ter uma crise existencial, beleza? Então manda aí pra sua família.